Nesse momento, passamos para a nossa segunda palestra da manhã, Perspectivas do Clima para 2022 e sua tendência para 15 anos, com o Dr. Luiz Carlos Molhon. Nosso palestrante é bacharel em Física, PhD em Meteorologia pela Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos, pós-doutor em Hidrologia de Florestas e acadêmico do Instituto de Estudos Avançados de Berlim, na Alemanha, desde 1989. É pesquisador aposentado do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, onde foi diretor de Ciências Espaciais e Atmosféricas, professor aposentado da Universidade Federal de Alagoas e professor colaborador da pós-graduação em Clima e Ambiente da Universidade de Évora, de Portugal. Atualmente se dedica a consultorias e a proferir palestras sobre a variabilidade e mudanças climáticas, diagnóstico e prognósticos climáticos, energias renováveis, dessalinização de água e desenvolvimento regional. Vamos receber, com uma calorosa salva de palmas, nosso segundo painelista, Luiz Carlos Molhon, Dr. Molhon. Bem-vindo. Muito obrigado, uma satisfação estar aqui. Acho que a última vez que eu vim para Passo Fundo, a Avianca ainda aterrissava ali, né? Então, já deve ter sido uns 7 anos ou coisa assim. Nós vamos falar, então, hoje sobre um assunto que é mais polêmico na agricultura, que você pode controlar solos, você pode controlar os micro-organismos, né? Mas você não pode controlar o clima. E esse é o que sempre causa grandes problemas para nós. Então, nós vamos falar hoje sobre a perspectiva para este ano, até março do ano que vem. E vamos falar também sobre a tendência para os próximos 15 anos, porque vocês estão acostumados a ouvir na mídia que o homem está aquecendo o planeta. O homem solta um gazinho chamado CO2 por meio da queima de combustíveis fósseis, como petróleo, carvão. E lá pelo ano 2100, quando a concentração de CO2 dobrar, a temperatura vai estar 5,7 graus acima do que está hoje. Aí vocês vão deixar de plantar soja e passar a plantar café, né? Aqui no Rio Grande do Sul. Vou mostrar para vocês que isso não tem base científica alguma, que é tudo resultado de modelo, e que a dura realidade é o seguinte: estamos voltando para um clima semelhante à década de 60 até a metade da década de 75, quando houve uma mudança climática e o clima começou a aquecer. Esse aquecimento que o painel intergovernamental de mudanças climáticas diz que o homem é responsável por ele. Antes, vamos fazer um diagnóstico desses últimos 180 dias. Por sinal, já quero aproveitar a oportunidade para fazer uma crítica. O Rio Grande do Sul tinha a melhor rede de estações meteorológicas aplicada à agrometeorologia desde 1912. Virou Ipagro, virou Fepagro e depois fechou. Então, nós perdemos a oportunidade de ter no país uma série histórica de temperaturas mínimas, máximas, chuva de mais de 100 anos. É lamentável isso. Então, a gente tem muitas vezes que recorrer a entidades de fora para ter os dados aqui. Esse mapa, por exemplo, é produzido pelo Centro
de Previsão de Clima, da NOAA, que é a Administração Nacional de Atmosferas e Oceanos nos Estados Unidos. Onde aparece o verde, excesso de chuva. E vocês notam que aqui no quadradinho de vocês, no norte gaúcho, aparecem uns tons cinza, uns tons marrons e um pouco branco, indicando então que a precipitação aqui na área foi da ordem de 50% a 75% da média nesses últimos 180 dias. No gráfico ao lado, você tem o acumulado de chuva que é dado por essa reta aqui, que é a climatologia. Essa mais bem comportada é a que você espera que chova. A área marrom indica que a chuva foi abaixo do esperado nesses últimos 180 dias, de 30 de outubro a 27 de abril. Esperava-se da ordem de 890 milímetros, 900 milímetros, e choveu só 720. Então, para a área como um todo, tem uma média de 20% abaixo do esperado. Certamente vai depender do microclima. Vai ter microclima que teve redução maior do que essa. E vocês notam aqui que na chuva diária, nas barrinhas que vocês estão acostumados a consultar, você vê que praticamente não houve chuva significativa e as chuvas foram esparsas. Acontecia uma, 10 dias depois acontecia outra, e assim por diante. E somente agora, né, nesse último mês, e março, e nesse mês de abril, foi que começaram a aparecer chuvas mais expressivas. O INMET produz mapas, e eu peguei aqui uma sequência, mostra então que a situação foi de dezembro a janeiro deste ano. O que aconteceu foi que as frentes frias se deslocaram e se posicionaram mais ao norte. E vocês ficaram debaixo de um sistema de alta pressão e, consequentemente, falta de chuva. Então, podem ver aí nesse círculo, né, reduções de 100 a 150 milímetros. Você segue para janeiro, praticamente o oeste ainda continuou com chuvas abaixo do normal. No caso, pegando o Passo Fundo, nós tivemos só 34 milímetros em dezembro, 71 milímetros em janeiro. Caramba, estou errando esse troço aqui. Fevereiro, também a posição da frente fria um pouco mais acima, fez com que vocês ficassem com uma redução, porém, ainda assim, choveu 200 milímetros no caso de Passo Fundo, e aí, em março, com mais chuva aparecendo no azulzinho, 218 milímetros acima da média em Passo Fundo. Então, isso aí representa, esses últimos 4 meses, um produto do Instituto Nacional de Meteorologia. E o Pacífico, como é que está? Vocês ouvem falar muito aí que vamos ter um laninha. Bom, didaticamente, a gente divide o Pacífico em 4 áreas, o Ninho 1 e 2, que é próximo da costa da América do Sul, o Ninho 3, que pega de 90 a 150 oeste de longitude, que é essa área vermelha, o Ninho 4, que é a área mais quente do Pacífico, próximo da Indonésia, da Austrália, e monitora-se principalmente um pedaço do Ninho 3 com o Ninho 4, que foi chamado de 3.4, porque aí é que sofre a maior variação. De acordo com a tal previsão oficial do Instituto Internacional de Pesquisa de Clima e Sociedade, IRI, hoje temos 80% de chance, de probabilidade de se ter um laninha, representado pela barra azul. Então, o que eles fazem? Fazem a previsão para abril, para maio, para junho,
faz a média e centra em maio. Por isso que eles chamam de média móvel. Mas vocês notam que por essa previsão, já em julho, estaríamos voltando para praticamente a neutralidade, que é representada pela barra cinza, onde a neutralidade é o Pacífico estando meio grau para cima, meio grau para baixo. Mas pelo resto do ano, praticamente persistiria a barra azul, que seria o Laninha. Acontece que eu andei acompanhando essa barra azul, essa água fria, e vi o seguinte: ela não se originou aqui na costa da América do Sul, do Equador, do Peru, como esperaríamos. Num Laninha clássico, se desenvolve um sistema de alta pressão na costa do Peru e do Equador. Quando esse sistema de alta pressão se desenvolve, ele acelera o vento. O vento arrasta a água da costa em direção ao interior do Pacífico. Para não ficar um buraco ali, a água vem de baixo. Aflora, a água fria, aflora, e nós chamamos isso de ressurgência. Não foi o que aconteceu aqui. Na realidade, essa água fria, acompanhando, ela veio de lá do Canadá e foi transportada para cá. O que sugere que não temos um Laninha clássico e, portanto, não podemos esperar os impactos na precipitação devido a Laninha clássico como nós conhecemos. Excesso de chuva no norte e nordeste e secas no sul e sudeste. Não vai valer. Vou mostrar para vocês que o que vai valer é a predominância da mudança da circulação atmosférica. Agora, com mais trocas de massas de ar polar e massas de ar tropical. Olhando em profundidade, aqui é aquele mapa que vocês viram, é essa linha aqui, olhando de cima. Agora vamos olhar em profundidade, até 450 metros. A linha... Não apareceu aí. A linha de 150 metros de profundidade como referência. E aqui são médias feitas a cada 5 dias. A última liberada foi agora no dia 23 de abril. Vejam que existia um transporte de água quente, que nós chamamos de onda de Kelvin, trazendo água ali da Austrália, Indonésia, em direção à América do Sul. Porém, no meio de fevereiro, houve um rompimento. Se essa água tivesse chegado até aqui à costa, nós teríamos um El Niño. E ela não aconteceu, ela regrediu, mas agora, nessas últimas 2 semanas, ela voltou a entrar para esse retângulo que está aí. Então nós vamos monitorar, porque se ela der continuidade, é possível que a gente tenha um El Niño fraco no final desse ano. Então, o monitoramento é que vai dizer se essa cunha de água quente vai chegar aqui até a costa do Peru e do Equador. Uma coisa que está ajudando também é o fato de que ali no Atlântico está ligeiramente aquecido, parece um amarelinho fraco. Quando as águas estão aquecidas, os ventos de leste pegam mais umidade e trazem para dentro do continente, e é por isso que tem chovido muito no norte do país. Em contrapartida, está deixando vocês seco aqui. Isso porque com essa entrada de umidade e as frentes frias que estão vindo do hemisfério norte durante o seu inverno,
causa um abaixamento de pressão aqui e as frentes frias se aceleram e passam direto aqui e produzem muito pouca chuva. Esse é o diagnóstico do Pacífico, de Atlântico, e previsão de clima. Ninguém consegue fazer previsão de clima nesse mundo. Ninguém. Só se o cara tivesse bola de cristal. Por falta de investimento, não. Os Estados Unidos, por exemplo, investem milhões de dólares, bilhões de dólares, coletando dados com boias, com navios, com satélites. A Europa também faz, a Inglaterra, o Japão. É que a atmosfera é muito complexa. Não tem como prever. Missão impossível. Aí eu poderia parar aqui. Ó, tchau. Prazer em conhecê-los, né? Mas aí a gente insiste para tentar trazer pelo menos assim uma visão para que o produtor rural possa se planejar. Agora, tem um detalhe que eu tenho que alertar vocês. Tudo que vocês veem hoje na mídia, tudo que é vendido para vocês é resultado de modelo. E modelo não serve para previsão de clima. O resultado de modelo de previsão de clima é lixo. Modelo acerta bem 24 horas, 48 horas, razoavelmente bem. Mas, para cima disso, não. E vocês vão aprender hoje por quê. Já aprenderam muito sobre micro-organismos, como utilizá-los. Vocês vão aprender por que modelo não serve. Olha, eu não sou contra modelo. Toda vez que eu vi a Gisele Bündchen entrar na passarela, caramba, que modelo! Mas os climáticos ainda estão bem longe disso aí. Modelos têm muitos problemas. Por exemplo, se eu quiser reproduzir o período de 1916 a 1945, que nós temos dados, não consigo. O modelo não dá resultado compatível com o que foi observado. Tem problema de armazenamento de calor nos oceanos, o modelo não gera El Niño, mas o calcanhar de Aquiles do modelo chama-se ciclo hidrológico. Modelo não sabe fazer chover. E num país tropical, em que a temperatura não é o limite, lá, você está fora dos trópicos, o solo congela, acabou, você não faz mais nada. Chuva é a variável mais importante. Mas se a variável mais importante não é prevista de forma adequada, para que serve o modelo? Respondam vocês mesmos. Grande problema. A grade do modelo é um filtro. Ela elimina todos os processos atmosféricos que sejam inferiores a 2 vezes o tamanho da grade. Eu explico. Para colocar o mundo no computador, já que o computador não tem ideia de contínuo, o que a gente faz é colocar uma grade de latitude e longitude na superfície. Então enche de latitudes e longitudes espaçadas de 1 grau por 1 grau nos melhores modelos. Aqueles cujas instituições têm supercomputadores para tocá-los. Só que, senhores e senhoras, a distância de 1 grau de latitude e longitude na nossa região, quanto é que é? 110 quilômetros.
110 quilômetros. Então eu venho aqui, vou rodar o modelo num passo progredindo a cada 30 minutos, fazendo os cálculos todos, que já é um tempo muito grande, porque na região tropical 30 minutos é um tempo que acontece muita coisa. Coloco os dados de pressão, temperatura, vento, umidade nesse ponto. Vou no outro, coloco os dados, obviamente, dados diferentes, que são dados interpolados, que as estações nunca coincidem com os pontos de grade. Dependendo do modelo, 60, 70 níveis na vertical. Preenchi os 64.500 pontos da superfície. Vou tocar o modelo para frente. Então o modelo está integrando num passo de 30 minutos. Vamos dizer que entre esse ponto e esse, comece a se desenvolver uma nuvem de tempestade. A nossa querida CB, cumulonimbus, que é aquela nuvem do tipo torre, que vai crescendo, e pode chegar a 15, 16 quilômetros de altura. Vamos dizer que na quarta rodada, essa nuvem já está com um diâmetro equivalente de 50 quilômetros. Esse ponto não sabe que ele existe, esse outro ponto não sabe que ele existe. Chove 50, 80 milímetros, rajadas de vento, tempestade elétrica, e aquele ponto diz que não choveu, e o outro ponto diz que não choveu. Mas, professor, por que aparece tudo bonitinho no mapa? Rotinas de interpolação, não é isso? Porque só tem conhecimento nesse ponto, só tem nesse aqui. O vazio é preenchido pelo computador de uma maneira hábil, fazendo interpolação. Então o indivíduo acha, mas se nos dois pontos não choveu, a interpolação vai dizer que não choveu e quem estava debaixo morreu afogado. Esse que é o ponto. Filtrar. Então, qualquer fenômeno que seja inferior a 2 vezes a grade, 220 quilômetros. Filtro. É como você tentar segurar areia fina com peneira grossa. A areia fina vai toda embora, ou seja, o modelo não reconhece. Porque chuva é um processo de pequena escala. Quantas vezes você disse assim, choveu na minha fazenda, lá na Porteira Norte, e aqui não choveu nada na sede. Ou então você está numa estrada, você passa por uma faixa molhada, está seco. Pouco mais para frente, outra faixa molhada. Por quê? Processo de chuva na natureza é um processo muito inferior a 220 quilômetros de distância, de tamanho de grade, de tamanho físico, dimensão. Então o modelo filtra tudo isso. Para tentar resolver esse problema, eles constroem umas equaçõezinhas que são chamadas equações paramétricas. Ou seja, vão criar uma maneira, através dessa equação, de um modelo criar chuva. Só que nos modelos, esses parâmetros foram ajustados, calibrados com um período relativamente quente, que foi dados de 75 a 2000, que não representa nem o passado e não vai representar o futuro. Representou apenas aquele período de 75 a 2000. Portanto, senhoras e senhores, coloquem na cabeça que toda informação que vocês ouvem de projeção do clima está baseada em modelo. Até o IPCC dizendo que quando o CO2 dobrar no ano 2100, nós vamos ter 5,7 graus acima do que está hoje, em cima de modelos. E é lamentável ver que muitas políticas públicas, por exemplo, saída do Acordo de Paris 2015, queiram fazer políticas públicas globais em cima de resultados
que não tem significado físico nenhum. Exemplo, de novo, não é que eu esteja perseguindo o modelo. GFDL é o Laboratório de Fluidodinâmica Geofísica da Universidade de Princeton, New Jersey. Tem mais de 60 anos que eles trabalham com modelos. Pegaram dados de outubro de 2018 para prever março de 2019. Março é um mês muito importante para o Brasil, de maneira geral, no que se refere à chuva. Lado esquerdo, previsão. Tudo que é vermelho ali, abaixo da média. Lado direito, observação. Então, só pegando uns pontos. Onde o modelo dizia que ia ser seco, foi bastante chuvoso ao longo da costa. O modelo dizia que, a observação foi que Amapá e Suriname ficaram secos, e o modelo dizia que ia chover lá. Rio Grande do Sul, o modelo disse que ia ter excesso de chuva. Observação do centro-sul para o Uruguai ficou abaixo da média. Só um exemplo. Mas são inúmeros desses que mostram que se os modelos não conseguem prever num prazo que seria ideal para o agricultor, 5 meses de antecedência, como é que eu vou acreditar nas previsões que estão fazendo pelo ano 2050, 2100? Fica meio difícil. Eu prefiro um outro sistema, chamado previsão por similaridade. O que vem a ser isso? A gente analisa o ano passado, analisa esse ano, vê o que está acontecendo, excesso de chuva na África, excesso de chuva na Austrália, inverno rigoroso nos Estados Unidos, na Europa. Olha a temperatura dos oceanos, cria um cenário climático e vai para trás e seleciona um ano que já se tem as observações que tenha sido semelhante a esse cenário global. Nunca vai ser igual, mas vai ser semelhante. E a gente usa os dados observados, que foram produzidos pela própria natureza, para fazer o nosso planejamento. Ficou claro? Então vamos lá. O ano que eu selecionei, 2007, para representar 2022. Então os mapas que vocês estão vendo é chuva observada, ou na realidade desvios de chuva observada em 2007. Quem tiver dados de 2007, tá? Luiz Carlos tem dado de 2007? Tem 20 anos de dados. Então pode usar os dados de 2007 como planejamento. De branco para lilás, desvios positivos, excesso de chuva. De branco para vermelho, desvios negativos, déficit de chuva. Vocês estão nesse quadradinho aqui, ó. Qual seria a previsão, então, para abril, maio, junho? E eu faço questão de trabalhar com um trimestre. Vou dar um exemplo absurdo para vocês. Dia 29 de fevereiro, um ano bissexto, cai 80 milímetros no meu pluviômetro. Eu coloco isso aonde? Dia 1º de março? Ou coloco no dia 28 de fevereiro? A natureza não segue o calendário civil. Então, trabalhando com uma estação, 3 meses, meu erro diminui e eu posso, digamos assim, englobar essas variabilidades que ocorrem naturalmente. Note que o Brasil todinho está amarelo e verde, já indicando que nesse período vai haver redução de chuva praticamente em todo canto, com exceção do Nordeste. Pontinho aqui, Santa Vitória, da Conquista e Uruguai, e vocês aqui, ó. Isso aqui é caminho dessas formações que são muito comuns nessa época do ano em que o escoamento atmosférico passa por cima da cordilheira, que mais ou menos nessa latitude tem 4.000 metros
E quando ele passa por cima, ele provoca vórtices que automaticamente, em questão de minutos, formam as tempestades e elas passam exatamente por aqui, pegando parte do Rio Grande do Sul, parte de Santa Catarina, às vezes está um pouco mais deslocado para o sul, às vezes está um pouco mais deslocado para o norte. Mas é comum nesta época do ano. E nota, como a resolução aqui é de 50 quilômetros, a diferença entre o que é previsto aqui como excesso ou desvio positivo de chuva e o que é previsto aqui para o Paraná como déficit de chuva é muito pequena. Quer dizer, a distância entre um desvio positivo e um desvio negativo é pequena, porque a grade do modelo, essa é menor, e baseado em dados observados. Então, aí eu fico na dúvida, porque se esse negócio subir um pouco, vai ficar mais seco. Mas eu vou apostar na minha intuição e vou dizer que classificar isso aqui nem muito azul, nem muito amarelo, mais ou menos aqui, ó, o que eu chamei de azul marinho. 20 milímetros a mais por mês, 30 milímetros a mais por mês. Como é um trimestre, eu tenho que multiplicar isso por 3. 90 milímetros a mais, 60 milímetros a mais. Então, se minha média, aqui para a região, média de longo prazo, essa média foi de 1981 a 2010, é 445 milímetros no acumulado de abril-junho. Eu somo 60, vai dar 505. Somo 90, vai dar 535. E para vocês poderem expandir isso para o resto da região, eu diria que temos sim chuva, na sua média trimestral, vai dar entre 20% e 25% a mais. Claro isso? O resto é fácil. Julho a setembro, média trimestral 495, também aparece aqui uma região mais para leste, azul, forte, mas vocês estão aqui numa região de branco para um azulzinho piscina, um azulzinho celeste. Botei 10 milímetros a mais, 20 milímetros a mais 30 mais 60 milímetros, 495 mais 30, 525 a 555, portanto, da ordem de 10 a 15% acima da média que você tem na sua fazenda. Outubro a dezembro. Olha aqui o resto do país, olha aqui, que interessante. Avise os seus primos, os seus amigos lá no Mato Grosso do Leste, que eles vão ter problema. Vai haver um atraso no início da estação chuvosa, oeste da Bahia, sul de Minas, São Paulo, vão ficar com outubro seco e parcialmente em novembro, possivelmente a estação chuvosa só se firme lá na segunda metade de novembro. E vocês aqui, numa boa, tudo azul. Alles blau, tudo azul. Tá? Eu coloquei um azul entre mais 30 e mais 40 milímetros por mês, o que dá 90 mais 120. Portanto, daria 90 mais 545, 635, até 665, de novo uns 15 a 25% a mais. Então, beleza. Daqui para o resto do ano, cuca fria, sem problema. Mas olha o que espera vocês. Janeiro a março. Aí, ó, virou. Vermelhou tudo. Que não seja depois das eleições. Vermelhou tudo aqui. A média para vocês é 420. E eu estou sendo muito bonzinho aqui, hein? Porque se você for para o Paraguai e norte da Argentina, vai dar redução de até 100 milímetros por mês.
Peguei aqui uma média de menos 30 a menos 40, ou seja, 90 milímetros e a 120 milímetros a menos de 420, esperamos entre 300 e 330 a média do trimestre, sendo que vocês vão ter o repeteco desse ano. Janeiro e fevereiro, com uma redução significativa, e aí em março volta a chover de novo. Então acho que tem que ajustar os calendários, Marlon, dentro desse aspecto, né? Tomar cuidado para que os cultivos não caia nenhuma parte fenológica principal, enchimento de vagem, por exemplo, nesse período aí. Se torna crítico. Então, no caso, recomendação, planta antes. Planta antes. Para pular fora desse possível. É claro que é uma previsão. Eu já disse, não tenho bola de cristal. Que se a minha bola de cristal desse a exatidão, vocês estariam pagando muito mais do que os R$75 que vocês pagaram ali. Pode ter certeza. Ia custar milhões para ter essa informação, se fosse certeza. Tá? Então esse é o quadro que a gente vai ter, em média, 20% a 30% a menos na região como um todo. Para o lado leste, vai ter uma redução menor, e para quem for para o oeste, Paraguai, norte da Argentina, a fronteira, vai ter uma situação pior. Essa é a previsão. Para os próximos 15 anos, por que nós temos que falar em 15 anos? Porque nós não podemos ter a visão só de agora. Nós temos que olhar para frente. Nós temos que fazer investimento. Compra ou não compra máquina? Compra ou não compra um pulverizador melhor? Como é que eu vou fazer se o IPCC diz que vai aquecer tudo? O nível do mar vai chegar aqui em Getúlio Vargas, não vou precisar ir mais à praia, né? E o nível do mar vai subir. Principais controladores do clima não é o CO2. O Sol é a principal fonte de energia. E o Sol não é um astro bem comportado, embora ele nasce às 6 horas da manhã e vá dormir às 6 horas da tarde. Mas ele não é bem comportado. Ele varia na sua atividade. Uma hora ele está mais ativo, outra hora está menos ativo. Ele tem um ciclo de 11 anos, chamado ciclo de manchas solares. Sai de 0 manchas, atinge um pico em 4 anos, e depois decresce de novo para 0 em 7 anos. E esses picos são irregulares. Algumas vezes tem 50, 60 manchas, ou como em 1960 tinha 250 manchas por dia. Quanto mais manchas tiver o Sol, mais ativo ele está, mais forte está o campo magnético dele. O que acontece é que o Sol tem um ciclo superimposto a isso, de aproximadamente 100 anos. Nós temos dados do Observatório de Zurique, na Suíça, desde 1749, que mostra que o Sol entrou num mínimo de atividade no início dos anos 1800, depois voltou a entrar de novo no mínimo de atividade nos anos 1900, e agora a NASA anunciou que já em 2020 o Sol está de novo nesse ciclo, que se repete a cada 100 anos aproximadamente, e como são 2 ciclos de manchas, são 11 vezes 2, 22, o Sol vai provavelmente ficar nesse mínimo de atividade até o ano 2040, a nossa principal fonte de energia. Mas aí o que vai acontecer? Vai chegar menos radiação, as plantas vão fazer menos fotossíntese? O efeito é indireto. Tem a teoria desse físico dinamarquês, Henrik Svensmark, que diz que quando o campo magnético solar fica fraco, entram mais partículas de alta energia, resultante da explosão dessas estrelas supernovas, altamente carregadas, eletricamente carregadas, e
são chamados de raios cósmicos galácticos, quando eles entram, eles ionizam o nitrogênio e o oxigênio que estão na nossa atmosfera. E essas partículas produzem nuvens baixas. Ou seja, o Sol estando com o seu campo magnético fraco, vai haver um aumento na cobertura de nuvens. E vocês sabem da sensação. Que é pegar um dia limpo como esse, bonito, céu claro, fluxo de radiação solar que está chegando. Entra nuvens, o que acontece? Baixa temperatura, tudo mais. Então você imagina que se num prazo de 15, 20 anos, a cobertura de nuvens aumentar, por conta que o Sol está no mínimo de atividade. Vai refletir mais radiação de volta para o espaço exterior, entra menos radiação no sistema, Terra, atmosfera, oceano, e o sistema esfria. Faz sentido? Aumentou a cobertura de nuvens, reflete mais de volta, o planeta esfria. E os oceanos já estão se esfriando. Fiz uma comparação do Pacífico, peguei os últimos 20 anos, subtraí dos 20 anos passados, e já está havendo um resfriamento no Pacífico. E o Atlântico Norte também está se resfriando. Desde os anos 50, começou a aumentar a temperatura do Atlântico Norte, atingiu um pico agora em 2006 e já está baixando de novo. E é muito ruim para a Europa, porque os ventos sopram da América do Norte em direção à Europa. E se o Atlântico Norte esfriar, esses ventos vão passar em cima de um oceano mais frio, vai ter menos umidade e a Europa vai ter invernos mais rigorosos, mais frios e mais secos. Mas aí eu lembrei de uma aula que eu tive há 50 anos atrás, e fui correr atrás disso. Circulação, mudanças na circulação global. Vamos lá? Passou direto. Vou tentar de novo, hein? Representando o hemisfério norte, isso aqui é uma animação da NASA, do chamado jato polar, que é essa corrente que aparece aqui em vermelho e preto, são ventos fortes. Note que no início ele seguia um círculo de latitude e agora ele está formando meandros. Desse lado aqui entra ar frio e do outro lado, na crista dessa onda, entra ar quente. Vou voltar para vocês sentirem como ele passa de um período mais zonal, seguindo um círculo de latitude. Aí o próprio sistema vai se instabilizando, esse jato quebra e forma esses meandros com essas ondas chamadas ondas de Rossby, bastante profundas, que do lado polar ela traz ar frio e do lado tropical ela leva ar quente. Esse artigo resgatado de um russo chamado Georgy Van Gagarin. Ele produziu isso durante a Guerra Fria, escreveu isso em russo, e ninguém se importou com esse trabalho dele. E alguém fez uma pequena tradução, e eu tinha guardado isso. E agora complementamos da seguinte maneira. Ele criou um chamado índice de circulação atmosférica, em que há períodos em que o jato fica mais zonal, portanto a componente meridional é fraca. E há períodos que ele se torna meandros mais profundos, a componente meridional, Equador-Polo, Polo-Equador, é maior. Esse índice, essa linha fininha aqui. Essa linha mais espessa é a temperatura média global, tirada a tendência dela, que é utilizada pelo IPCC. Bastou eu puxar o índice 4 anos para ele cair em cima da curva da temperatura global. Então veja aqui o retrospecto desses últimos 100 anos. De 1916 a 1945, o índice, que é a linha fininha, estava crescendo. Na nossa linguagem matemática é derivada positiva.
a temperatura global aumentou de 1916 a 1945. De 46 a 75, o índice decresceu, a temperatura global também diminuiu. Em 76 deu uma virada, o índice começou a subir e a temperatura global, essa que agora estão dizendo que é culpa do homem, aumentou também. A pergunta que fica é, e aí? Para onde vai? 2006 a 2035, o índice vai baixar? Seguindo esse ciclo de aproximadamente 25 anos, 30 anos? Se ele baixar, e está mostrando tendências para isso, nós vamos ter um repeteco dessa último final, porque como já foi a virada em 2006, só me resta mais 15 anos. Seria um clima semelhante à década de 60 até 1975. E depois de 76 deu a virada. Então é muito provável que vai acontecer o seguinte: de 76 a 2005, o jato ficou bem comportado, aprisionando o ar frio lá no polo. Agora ele já quebrou em 2006, formando esses meandros grandes, entrando ar frio de um lado e indo ar quente do outro. Então vou dar um exemplo que aconteceu no ano passado, 2021. Na metade de fevereiro, estava essa situação aqui. Ar frio no leste dos Estados Unidos e ar quente indo do Saara para a Europa. A Europa com uma onda de ar quente, onda de calor, em pleno segunda metade de fevereiro. As plantas disseram, opa, primavera, vamos trabalhar. Soltaram os brotos. 3 semanas depois, esse sistema vai rodando, vai precessando ligeiramente de oeste para leste. 3 semanas depois, ar frio em cima da Europa, matou todos os brotos. Não todos. Os franceses disseram, na indústria vinícola, que eles perderam 40% desses brotos. E vão amargar um prejuízo de 2 bilhões de euros por conta desses brotos terem sido queimados pela geada. Situações como essa vão ser mais frequentes nesses próximos 15 anos. E vocês vão ver assim, eu estava mostrando ontem para Eugênio, que vocês têm aqui uma ferramenta absolutamente fantástica, de graça, para ajudar vocês na operação do dia a dia. E ninguém sabe da existência dela. Satélite GOES 16. Manda imagens a cada 10 minutos, de polo a polo. Cada 10 minutos. Você entra no site da NASA, o máximo de atraso que você tem é 20 minutos. Quando você notar as frentes frias vindo do hemisfério norte, durante o período de inverno do hemisfério norte, nesse ano a primeira frente entrou no dia 9 de outubro, chegando até a costa brasileira. Essa daqui, a que estava na frente dela, chegando até a costa brasileira e organizando chuva mais ao norte. Vocês podem ter certeza de que o inverno nos Estados Unidos vai ser rigoroso. Vai ter formação do tipo dessas coisas aqui, como nós chamamos, vórtice ciclônico de altos níveis, onde nesse centro tem movimento de ar descendente seco. Não forma nuvem, não forma chuva. Em geral, esse centro pega a Bahia, oeste da Bahia, e Minas Gerais, e às vezes um pouquinho de Goiás e Tocantins. Provoca os famosos veranicos de fevereiro, que são também terríveis, porque é exatamente no momento que o sol está em cima. Fluxo de radiação máxima, céu claro, sem chuva.
O que a planta faz? Sai dali e vai para um bosque? Não pode, ela está fixa. Ela vai ter que aguentar a carga. E uma coisa que nós não sabemos ainda ao certo, no caso de plantas permanentes, qual é o efeito que esse excesso de ultravioleta tem na planta? Nós sabemos que ultravioleta nos seres humanos, nos animais, pode causar câncer de pele, catarata. Então, certamente, a planta deve sofrer também. Estou procurando ainda na literatura quais são os possíveis efeitos de um excesso de ultravioleta que pode ocorrer nesse período. A frente fria vai parar um pouco mais acima e vocês, em janeiro, sem chuva. Por isso que eu disse para vocês, pode esperar que nesses próximos 15 anos, essa situação do ano passado se repita com mais frequência. Pode ser que um ano ou outro não. Mas o que vai ser predominante é esse tipo de coisa. Baixa pressão atmosférica aqui em cima, as frentes frias passam direto e se posicionam mais ao norte. E o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Los Hermanos ficam sem chuva. E no inverno? Essa foi a frente fria que causou a perda do café lá em Minas. A imagem do dia 23, a geada foi 21 e 22. Note que as frentes frias no hemisfério norte vão continuar descendo. Elas vão chegar aqui até a região tropical, a chamada zona de convergência intertropical, vão ativar, vai chover mais nessa região, e esquematicamente o que acontece é isso. Se o ar quente e úmido sobe um pouco mais acima do Equador, ele vai formar nuvens de chuva, ele desce para o sul e desce para o norte seco, formando alta pressão, céu claro e impedindo a formação de nuvens e chuva. Então vocês vão ter, essa frente entrou no dia 21, 22, mesmo assim não conseguiu produzir chuva. Note que o Brasil todo estava debaixo de um sistema de alta pressão. Então, durante o período que não chove, durante o período seco, nós vamos notar mais situações desse tipo, com céu claro, redução de número de dias com chuva, ou seja, principalmente para os seus primos lá no Centro-Oeste, avise que o período de abril a setembro vai chover menos do que chovia. Já chovia pouco, da ordem de 15%, vai chover menos ainda. E eu fiz um estudo, então, dessa última década. Todo climatologista adora quando termina uma década, que é para poder já analisar para ver o que aconteceu. 2011 a 2020, comparado com o período médio de 81 a 2010. Notem que tudo que está dentro dessa elipse mostra uma redução de 10 a 20 milímetros por mês, ou seja, da ordem de 200 a 250 milímetros por mês de redução de chuva. Vocês aqui estão praticamente no zero. Significa que a chuva de vocês não é diretamente controlada por esses sistemas que controlam a costa leste. Bom, se a média aí é 1.400, 1.500 milímetros, reduzir 250, está tudo legal. Não tem problema nenhum para a agricultura. Eu faço uma boa safra de soja com 500, 600 milímetros, bem distribuído, e ainda planto meu milho com os outros 600, sem problema nenhum. Mas isto não é válido para energia elétrica. Porque pela falta de planejamento nesse país, durante esses últimos 70 anos, só se pensou em hidroeletricidade. Grandes barragens, grandes barragens, grandes barragens. Aí não dá mais para construir. Belo Monte ficou sem reservatório. Ficou uma usina a fio d'água. Chove de outubro a março, gera. Não chove de abril a setembro, não gera. Tudo por causa da pressão ambientalista. Vocês sabem que na invasão lá de Belo Monte,
Tinha até índio, que não era índio, que foi contratado para ser índio lá. Todas as que estão planejadas no Tapajós, esquece, nós não vamos conseguir fazer. E o que acontece? Esse é o divisor de água, que se estende então um pouquinho mais para cá, das serras de Minas Gerais. Daqui nascem os grandes rios, como São Francisco, Tocantins e Araguaia, que vai para o norte. Sai o Paranaíba e o Grande, que formam o Paraná, e sai o Paraguai, que alimenta o Pantanal. Se reduzir a chuva aqui nessa região, vamos ter problemas. Uma turbina de Itaipu precisa de 700 metros cúbicos por segundo para rodar. Uma turbina de Xingó precisa de 530 metros cúbicos por segundo para rodar. Como o pluviômetro é medida pontual, eu lancei mão de um fluviômetro no posto de São Romão, São Francisco. Acima de São Romão dá uma área de captação de 156 mil quilômetros quadrados. Resultado, nessa década de 11 a 20, comparado com o período anterior, houve uma redução de 40% na vazão de São Francisco. E lá nós temos 11 mil megawatts instalados. E lamentavelmente, não é o caso de vocês, lamentavelmente o Centro-Oeste é agricultura de 180 dias. Mas podia ser de 360 dias, irrigada, se a energia fosse mais barata. Então nós temos que pensar nisso. Nosso futuro, nesses próximos anos, não vai ser tanto água para agricultura, chuva, não vai ser grande problema. Nosso problema vai ser energia elétrica para tocar os nossos pivôs. Então nós temos que dar uma virada nessa matriz elétrica. Nós não podemos depender de rio, porque como toda renovável, ela falha. Eólica não tem vento, não gera. Solar não tem sol, não gera. Hidrelétrica não tem água, não gera. Então nós temos que mudar a nossa mentalidade, e eu tenho propostas para isso, embora ninguém me ouça, mas tudo bem, continuo falando. Em resumo, semelhante a 2007, 2022 vai ter chuvas acima da média aqui para a região. Por quê? Falhou janeiro e fevereiro, mas março já pegou, e vocês viram, pela minha previsão, os 3 trimestres, tudo positivo. Então vocês vão fechar aí provavelmente com uns 20% acima da média. Talvez em torno de uns 2.500, considerando a média daqui em torno de 1.900 milímetros por ano. Abril, junho, acima da média, em torno de 510 milímetros. Julho a setembro, acima da média, em torno de 530 milímetros. De outubro e dezembro, acima da média, 650 milímetros. Mas janeiro a março, abaixo da média. É uma previsão. Mas se você está alertado, você toma as medidas agronômicas necessárias. O uso dos micro-organismos, cadê o menino? Está aí ainda? O uso de micro-organismos, e traz os da Amazônia, porque eles são ferozes. Eles estão lá há mais de 15 mil anos, desde que terminou a última era glacial, e a floresta continua verdinha. Aprofundamento do sistema radicular. O uso de gramíneas, pode ser aveia, mas também pode ser braquiária, que chega com suas raízes até 6, 7 metros de profundidade, você corta aquela raiz, seca e fica uns canudinhos, uns capilares para recarregar a água no solo. Matéria orgânica. Aí as bactérias, a planta não consegue tirar o fósforo, não consegue tirar o potássio,
mas as bactérias estão ali para fazer a simbiose. E como ele disse, até nematóides, as bactérias protegem o sistema radicular. Durante muitos anos, os agrônomos só olharam a parte aérea da planta e se esqueceram que a máquina que faz a planta ser sadia e produzir está debaixo da terra. Então, trate bem suas raízes, aprofunde as raízes, façam com que elas tenham um volume maior, principalmente nas plantas que são permanentes. Na soja e no milho também tem que ser tratado assim, mas nas permanentes principalmente, porque aí quando entra um período seco, um veranico desse, em janeiro ou fevereiro, que a gente não sabe exatamente quando vai acontecer, elas têm um volume de solo maior para explorar. Próximos 15 anos, menor frequência de El Ninhos. Infelizmente para vocês, menor frequência de El Ninhos, mas para o restante do país, ótimo. Maior frequência de tempestades no período de transição. Como eu disse, de abril, maio, vocês vão ter esses jato subtropical que passa por cima da Cordilheira dos Andes e rapidinho desenvolve tempestades aqui com vendavais de derrubar árvore, etc., como nós vimos ontem. Já no período de outubro, novembro, principalmente ao longo da fronteira oeste, vai ser diferente. Os cúmulos nimbus se desenvolvem. Então você vê aquela parede negra se deslocando. E produzem o quê? Tornados e granizos. Eu mesmo quase fui vítima de um tornado. Fui fazer uma palestra em Santiago, lá na fronteira, e quando estava voltando, questão de 5 minutos na nossa frente, passou um tornado, derrubou 5 carretas, destelhou todos os armazéns que estavam ali na highway. Então, de outubro a dezembro, de outubro a novembro, o fenômeno é diferente, mas provocam os mesmos efeitos. Vamos notar que os invernos vão ser mais frios. Se a gente sofre de uma certa forma, quem está fora dos trópicos sofre muito mais. O hemisfério sul tem 81% de água e só 19% de continente. E a maior parte dos nossos continentes está dentro dos trópicos. Tem uma pontinha aí, Argentina, Chile, uma pontinha da África, mas a maior parte está dentro dos trópicos. No hemisfério norte, não. A maior massa continental produtiva está fora dos trópicos. Então, vocês vão esperar, nesses próximos 15 anos, por exemplo, a estação de cultivo nos Estados Unidos, que é o maior produtor de grão, na China, que é o segundo maior produtor de milho do mundo, vocês vão esperar uma redução na estação do cultivo. O que é isso? O inverno é mais rigoroso, se estica por 2, 3 semanas, o solo fica congelado. A soja, para germinar, precisa no mínimo 60 dias de solo com temperatura acima de 0. O milho é mais exigente, 90 a 100 dias. Aumenta o inverno, planta fora da janela. Quando for colher, já pode ter nevascas em final de setembro ou geadas em outubro. E é muito bonito, vocês veem aí, tem uns filmezinhos na internet, o cara colhendo milho e soja debaixo de neve. É lindo, fantástico. Isso é que vai acontecer mais frequentemente para eles lá. Ainda tem uns minutos? Será? Tem. Clima varia por causas naturais. Estão dizendo que essas chuvas que caíram em Petrópolis é a culpa do homem. O homem tem mudado o clima. Conversa. Eu peguei como exemplo, não coloquei aí, uma catedral na cidade de Passau, na Alemanha. Tem o registro, desde que ela foi construída, dos níveis de água. A maior cheia que eles tiveram foi em 1501. Qual era a atividade humana para produzir essa cheia em 1501? A maior cheia de Paris,
Quase foi batido o recorde do ano passado. 17 de janeiro de 1910. São Paulo, maior cheia, 29 de janeiro de 1929. A Estação da Luz tem um pluviômetro que registra chuva desde 1887, quando os ingleses começaram a construir a São Paulo Railway. Janeiro de 1929 até hoje é o grande campeão, com 553 milímetros. Em mais de 137 anos de registro, ainda não foi batido. Qual era o tamanho da cidade, a área impermeabilizada em São Paulo, há 90 anos atrás, para provocar a maior cheia que nós temos registro? Então, isso sempre aconteceu e vai continuar acontecendo, independente de estar frio ou quente. Aquecimento global é baseado em modelo, e agora vocês já sabem que modelo de clima não é coisa boa. De clima, modelo de clima não é coisa boa. É uma mentira. Não sabemos exatamente o que está por detrás disso. O CO2 não controla o clima global. Eu mencionei aqui raios cósmicos galácticos produzindo mais nuvem e interferindo no clima do planeta. CO2, está brincando? CO2 não é um gás vilão, não é tóxico. O CO2 é o gás da vida. Pensa na hipótese absurda de não ter CO2 na nossa atmosfera, ou baixar o CO2. Uma planta C3 como a soja, internamente ela tem uma concentração equivalente a 200 partes por milhão. A atmosfera está em 400. É essa diferença de pressão que faz que a planta engula o CO2. A planta não tem uma bombinha para ficar chupando o CO2 o tempo todo. É a diferença de pressão que faz com que ela engula. Agora vamos sabiamente reduzir as emissões e trazer a pressão parcial do CO2 na atmosfera para igualar o da planta. O que ia acontecer? Não tem mais fotossíntese. Mas que se dane, eu não como planta. Eu sou vegetariano de segunda ordem. Só como costela, picanha. Só que para chegar lá tem que passar pelo estágio de boi. E boi come capim, tá? Então, quanto mais CO2 tiver, melhor, porque a produtividade vai ser maior. As plantas vão se tornar mais eficientes. Tem mais de 2.000 relatórios produzidos em laboratório, ambientes controlados, que mostram isso, que as plantas têm maior atividade. Até a própria NASA andou falando um negócio que é meio duvidoso. O mundo está mais verde, e eles atribuíram isso ao fato de que o CO2 aumentou nesses últimos anos. Reduzir as emissões, ou seja, queimar menos petróleo, carvão mineral, sob o ponto de vista de clima, é inútil. Simplesmente porque o CO2 não controla. Eu posso mostrar para vocês que se dobrar o CO2, vai aumentar em 3 watts por metro quadrado, quando ao meio-dia chega a 1.200 aqui. Quer dizer, absolutamente ridículo. Agora, tem um pequeno detalhe, que nós vamos ter que conviver com isso, porque, lamentavelmente, Emmanuel Macron foi eleito por mais 5 anos. É o cara que está por detrás do Acordo Climático de Paris, que não vai resolver o problema do clima, né? Mas vai dar o que eles querem: governança global. Como aconteceu no Covid. Lockdown. Feche tudo. Mande todo mundo para casa. Não produza. É isso. Eles comandando o mundo. Aquele carinha lá da OMS, quem é ele para falar? Vocês têm que fazer isso. Com autoridade global. É isso que eles querem. O Acordo Climático de Paris nada mais é do que um instrumento neocolonialista, de forçar países como o nosso a ficar sempre fornecendo matéria-prima.
alumínio, ferro, soja, milho. E quando você precisa de um iPhone de última geração, você vai pagar 15 mil reais por ele. Para fazer as contas simples, vamos fazer, digamos que o saco de soja esteja a 150 reais. Está um pouco mais, mas 15 mil reais dividido por 150, você precisa de 100 sacos de soja. Se você for um bom produtor, você tira bruto, precisa de 2 hectares para produzir o equivalente a um iPhone. Porque se você não gera tecnologia, tudo que você usar, você tem que pagar royalties. E por aí vai. Você precisa de um tomógrafo computarizado, necessário num hospital feito pela Siemens, ou pela Philips. Quanto é que você não vai ter que pagar? Então pense nisso. Nós continuamos a ser colônia. Claro que o Rio Grande do Sul já reconhece isso, porque é a primeira colônia, a terceira colônia, tem a quarta colônia. Todo mundo reconhece isso. Mas o resto do Brasil ainda não acordou que continua sendo colônia. Então nós temos que acabar com isso. Finalmente, a imprensa ajuda a fazer uma confusão enorme do que é tempo e do que é clima. Meus caros, clima não existe. Clima é estatística. Marlon, eu vou pegar 90 temperaturas mínimas desse inverno, somar tudo e dividir por 90. Então eu tenho o clima desse inverno, temperatura mínima e tal, que pode ser até maior do que a histórica. Clima é estatística, não é físico. Agora, o tempo é. É a geada que mata a sua planta? É um evento de tempo, 1, 2 dias. É a tempestade que deu ontem, que derrubou árvores, tirou telhado de casa, deixou 10, 15 mil pessoas sem energia? Aquilo é um evento de tempo. E se eu fizer a média, pego uma temperatura mínima de 10 negativos, faço a média em 90 dias, ela desaparece. Então foi aqueles menos 10 que matou a planta. Não foi a temperatura média do inverno. E outra confusão é mudanças climáticas, que já é um termo esquisito, porque a constante do clima é ser mutável, né? Ele está mudando constantemente. E conservação ambiental. Não porque está chovendo menos, ou porque deu uma seca, porque desmataram, porque... Não tem nada a ver com isso. Você pode desmatar a Amazônia todinha, que o clima global nem vai perceber que ela desapareceu, sob o ponto de vista físico. Não sou a favor de desmatamento. Acho que o grande argumento para a conservação da floresta é a biodiversidade. Biodiversidade e a proteção dos solos. A gente sabe que se tirar a floresta, a enxurrada assoreia os rios, muda a qualidade da água, da vida aquática. Mas, sob o ponto de vista de clima global, a Amazônia representa 1% do mundo, contra 71% de oceanos que cobrem esse planeta. E a Miguel Arantes tinha razão, o Guilherme Arantes. Isso é terra, planeta, água. Só tem 29% de continentes e 71% de oceanos. Portanto, conservação ambiental, vocês sabem melhor do que eu, já está provado que é o agricultor brasileiro que mais conserva o ambiente no mundo. Nem o inglês, nem o francês, nem o americano faz isso. O americano, se tiver uma árvore no meio do rio, ele vai derrubar aquela árvore lá do meio do rio, ele não quer nem saber o que é mata ciliar. Para ele isso não existe. Isso é independente. Conservação é independente. Se o IPCC tiver razão, e a temperatura subir 5,7 graus, e o Oceano Atlântico bater aqui em Getúlio Vargas, vai ter que conservar. Mas se eu tiver razão, e esfriar nesses próximos 15 anos, também vai ter que conservar. Então, conservação ambiental não tem nada a ver com o clima. E embora o IPCC diga que nós estejamos mudando o clima global, Francis Bacon, há 400 anos atrás, dizia o seguinte: nós não podemos comandar a natureza.
apenas obedecê-la. Ou seja, do lado que ela for, nós temos que nos adaptar a ela. Muito obrigado pela paciência, e eu espero ter contribuído um pouco para que esse fórum seja brilhante, de cabo a rabo. Obrigado. Xará. Professor Luiz Carlos, o senhor tem um nome bonito. Você também. Mas assim, ó, nossos eventos aqui, nós estamos já no 10º evento, 10º ano no Fórum Norte Gaúcho, e nós sempre, existe uma pesquisa, o que o senhor gostaria de ouvir falar, qual é o palestrante que o senhor gostaria de ver, e o seu nome sempre foi citado. E as pessoas que mencionavam o seu nome tinham razão. Essa brilhante palestra, fantástico, nos esclareceu muitas coisas e nos deixou também muitas interrogações. E eu acho que é isso que faz um ambiente como esse, Fórum Norte Gaúcho, né, professor Anderson, enriquecedor. Nós temos uns minutinhos, e como não poderia ser diferente, para perguntas a serem realizadas ao Luiz Carlos Molhon. Veio diretamente lá do Alagoas, de Maceió, né, para vir aqui no Rio Grande do Sul, dar esse recado para nós. Estamos muito felizes. Essa chuva e esse frio, eu saí de 28 graus da praia ali para... Aí ontem eu pedi para ele o que ele queria jantar. Ele disse, olha, uma picanha, né, uma costela gorda, enfim. Mas tranquilo. Alguém quer fazer um comentário? Suzinho? Bom dia. Bom professor. dia. O senhor esteve em Passo Fundo há uns 8 anos atrás. Eu fui assistir a sua palestra. E vou fazer assim uma pergunta, o senhor vai responder se quiser, né? Nós convidamos, na época, eu acho que uns 5 ou 6 ambientalistas, aqueles de carteirinha, e convidamos para ir lá debater, para ver o contraditório, coisa parecida, mas não apareceu ninguém. Por que ninguém quer debater com o senhor? Você sabe que contra fatos é duro ter argumento, né? Então, quando a gente mostra de onde saem os resultados, quando a gente mostra que o passado se repete, não com a mesma intensidade, fica difícil ficar inventando mentiras, né? Mas isso é da vida, né? No início do ano, a correspondente da BBC de Londres desceu o cacete, chamando a gente de negacionista, porque nós não acreditamos que o gás carbônico emitido pelo homem vai mudar o clima do planeta. Primeiro que a palavra acreditamos está errado, porque ciência não tem acredito. Ou é ou não é. Você demonstra que é, e se não é, não é. Acreditamos que seja. Isso não existe na ciência. Agora, mais recentemente, 3 semanas atrás, o jornalista da Carta Capital também desceu o cacete, né? Disse que eu sou pago pelo agronegócio. Eu sou pago pelo agronegócio para vir falar mentira para vocês aqui. Eu digo, não. Eu sou um profissional. Eu faço a minha palestra, faço a previsão, faço alguns comentários adicionais, porque ficam enganando o produtor rural que vai ser um período quente e cada dia vai aquecer mais, quando na realidade nós estamos na iminência de um período frio. Então ele tem que ser alertado para isso. É a bola da vez o período frio. Eu faço a minha palestra e tenho direito a cobrar pelo meu tempo, né? Então sou remunerado como qualquer outro consultor que está trabalhando nesse sentido e está trazendo informações que vão ser úteis. Mesmo assim, eles dizem que eu sou negacionista e que sou pago pelo agronegócio para ficar falando mentira para vocês. Mas você pode confirmar que há 7, 8 anos atrás não mudei muito, né? O que eu falei, e as previsões que eu tenho feito estão indo mais certa do que a dos outros, né? É por isso que me contrato. Que se eu errasse sempre, quem aí queria?
Ninguém vai querer ouvir um cara que erra sempre. Então, por isso que eu sou contratado e por isso que eu tenho agenda cheia. É porque a gente tenta mostrar para os outros que hoje, infelizmente, os meteorologistas, não é só no Brasil, não. Até na própria escola que eu fiz meu doutorado, eu tive lá uns 5 anos atrás, e o pessoal me disse, olha, o time de professores que está aí é muito inferior àquele que estava quando você esteve aqui. E é verdade. As instituições vão decrescendo porque existe computador. Antigamente, eu aprendi a fazer cálculo com aquela maquinetinha que virava assim, para cima, para baixo, blá, blá, blá. Você tinha que fazer um cálculo, você tem que pensar muito, porque se errasse, ia ter que fazer tudo de novo. Hoje não, hoje o cara aperta a tecla no botão, bang, o computador cospe um troço lá, que ele nem sabe interpretar direito o que está acontecendo. E tem um ditadozinho desse aspecto de modelos, que é chamado GIGO, G-I-G-O, que em inglês quer dizer garbage in, garbage out. Ou seja, se você introduz lixo, o resultado é lixo. Garbage, lixo. Infelizmente, os nossos meteorologistas hoje são apenas usuários de resultados de modelos. Porque eles não constroem os modelos. Eles não sabem as limitações. Então, nas minhas palestras, eu não estou incitando vocês contra o aquecimento global. Eu apenas estou dizendo que os resultados do aquecimento global saem de modelos, que vocês precisam tomar cuidado. E toda a tendência é de resfriamento nesses próximos 15 anos. Se não gostam, paciência. Mudar de ideia? Posso mudar. Desde que me convença. Mas acho que nos últimos 30 anos ninguém conseguiu isso. Então eu vou continuar com a minha até que me provem que eu esteja errado. Professor, mais alguém? Nós temos mais uma pergunta aqui. Pois não. Nós temos um tempinho aqui que o Antônio da Luz se atrasou um pouquinho em função do trânsito e da reforma das rodovias aí. Para mim não é problema. Se quiser a gente vai até a hora do almoço, até a hora do jantar, não tem problema nenhum. Quem é mais? Bom dia, mestre. Cadê você? Eu sou o Sérgio Denardi, associado da Copergrão. Da Copergrão. Eu sigo o senhor desde que o senhor bateu de frente com aquela fraude do Al Gore. Sim. Bom, no ano passado, eu perdi 2 caixas de cerveja por causa do senhor. Perdeu 2 caixas de cerveja? Perdi. O senhor falou que nós não íamos ter laninha. Isso foi uma leitura que eu fiz de um artigo do senhor. E apostei com alguns amigos da fronteira que ia ter. Perdi as 2 caixas. Quero saber o que houve de mudança tão radical das suas previsões, que eu sempre acredito, e acabou tendo laninha. Não acabou tendo um laninha. Isso que está aí é água fria. Não é um laninha, propriamente dito. Eu, na minha explanação, eu mostrei ali, ó. Vamos rapidinho voltar, porque diz que tem que matar a cobra e mostrar o pau. Tá? A previsão do IRI é isso, é laninha, a barra azul. Está vendo ali aquela área? A água está fria. Mas o que eu acompanhei desde setembro, essa água fria foi trazida daqui do Alasca, passou por aqui e veio para cá. Foi um transporte de água fria vindo do Alasca. Então eu disse que a água está fria, mas não é um laninha clássico. Vou repetir o que é um laninha clássico. Num laninha clássico, há um desenvolvimento de um sistema de alta pressão aqui na costa do Peru,
na costa do Equador. Quando essa alta pressão aumenta, ela acelera os ventos, trazendo os ventos daqui da costa em direção ao interior do Pacífico. O atrito do vento com a água bombeia a água para o interior do Pacífico, e para não ficar um buraco aqui, a água fria vem de 300, 400 metros de profundidade e aflora. Nós chamamos de afloramento de água fria ou ressurgência. Aliás, Alfred Hitchcock, em 1960, tem um filme chamado Os Pássaros, em que ele explora esse El Niño, Laninha. Muito bem, como não se desenvolveu um sistema de alta pressão aqui, é Sérgio, né? Como não se desenvolveu um sistema de alta pressão, o resto da nossa atmosfera não se acoplou a isso. Então você tem águas que estão frias, mas a atmosfera não está dando a mínima importância para aquela água fria. Portanto, o que eu disse foi que nós não podemos usar os impactos conhecidos do Laninha na nossa precipitação, porque não é um Laninha verdadeiro. Agora, o pior de tudo, Sérgio, é que nem os americanos do IRI não sabem disso. Por quê? Porque ele só olha o resultado de Madeira. Ele não acompanhou toda a trajetória que eu acompanhei da água fria, vindo de lá e sendo trazida pela parte central do Pacífico, e não originária da costa da América do Sul. Se ela tivesse originária da costa da América do Sul, ela faria uma cunha de água fria daqui para cá até aqui embaixo. Aqui você nota bolhas de água quente, olha, próximo da costa da América do Sul. Bolhas de água quente. Então, isso não pode ser um Laninha. As águas estão frias? Estão frias, mas não é um Laninha, porque a atmosfera não está acoplada a essa água fria. Entenda o que eu estou querendo dizer. Desculpe você ter perdido as 2 caixas de cerveja. Eu achei que elas tivessem azedado. Professor, o Sérgio lá é um grande amigo, mas ele tem um defeito, ele é gremista. Acho que, Elaine, nós vamos encerrando a palestra do professor Molhon. O nosso amigo Antônio da Luz já está aqui presente nesse auditório, para falar um pouquinho sobre a parte de economia, que também é importante. A gente agradece aí a sua presença imensamente e vai continuar conosco aqui e vamos conversando. Se alguém depois quiser, se o senhor me permite, claro. conversar ali fora, o professor Molhon vai estar à disposição, ok? Seja à vontade. A nossa mestre de cerimônias vai fazer o encerramento, então, do nosso encontro aqui com o senhor. Convidamos o prefeito Soligo para que venha à frente e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Jairo Klein, para a entrega de um mimo e uma lembrança ao professor pela excelente explanação, essa ação do nosso Fórum Norte Gaúcho do Milho e do Trigo. Gratidão, professor doutor Luiz Carlos Molhon, que recebe uma salva de palmas dos nossos integrantes do Fórum. Obrigada, doutor Molhon. Sempre bem-vindo ao Rio Grande do Sul.